Olá pessoal, temos mais uma aula de ciências hoje para você, aluno especial do nosso coração, e queremos falar hoje sobre a herança genética. Você já falou que já falaram para você que você puxou o seu pai, puxou a sua mãe em tal característica ou não, você é a cara do pai, você é um amorzinho. Vamos falar sobre isso hoje, de como surgem essas características que vêm dos nossos avós, dos nossos pais para nós. Então nosso objetivo hoje é associar os gametas, o espermatozoide, o óvulo, essa transmissão de características para nosso ser, né? Então, antes de tudo, vamos falar sobre o que é a genética. Com certeza você já ouviu falar em algum telejornal, em algum filme, sobre genética, sobre DNA, sobre criação de novos seres, sobre mutações. Então, tudo isso tem a ver com genética. Genética é o ramo da biologia, o ramo das ciências, que trabalha com genes, trabalha com DNA, que estuda a transmissão das características dos antecedentes para os seus descendentes, né? Então, as características que surgem dos avós, para os pais, para os filhos e para os netos. Então, as características que passam de uma cultura, de uma planta para outra. E ainda ela envolve a engenharia genética que trabalha com a mistura de DNAs, de material genético de seres diferentes. Então, falaremos hoje sobre como essa genética atua na nossa formação. Antes de tudo, falaremos sobre a base da genética, né? Sobre o ácido desoxirribonucleico. Poxa, que palavrão, não é? Mas nada mais é do que o DNA. Com certeza você já ouviu falar do DNA em filmes de super-herói, em novelas, quando se faz o teste de DNA. Enfim, então, o que será o DNA? Bem, vamos primeiro começar com a célula, não é? A célula, ela possui, lembrando de uma célula, que ela possui a membrana, depois uma região chamada citoplasma, que possui várias organelas, e no centro dela ela possui uma organela chamada núcleo. Essa região chamada núcleo, ela possui dentro de si milhares de informações chamadas de genes, e que são como se fosse uma fita, e essa fita é chamada de DNA. Esse DNA possui toda a informação como se fosse um código de barra que diz tudo o que você é e o que os seus filhos ainda serão, com informações que você expressa e informações que você guarda para ser expressas em gerações futuras. Então, a partir da célula, chega uma fase em que ela duplica o seu material genético para produzir ou uma célula igual a ela, em uma reprodução chamada de mitose, em que ela produz outra célula igual a ela, ou ela pode duplicar esse DNA para produzir outras células que tenham metade do seu código genético. Então, seria células chamadas de células haploides, que possuem metade da sua quantidade de DNA. Mas esse DNA ele surge, como eu falei para vocês, de lá dos cromossomos, né? De lá de dentro do núcleo da célula. Ele está todo espalhado dentro do núcleo, e aí chega uma fase que ele se condensa. E, inclusive, esse DNA ele pode ser até visualizado em experimentos práticos na sala de aula. Você pode pedir para o seu professor fazer uma aula prática para mostrar o DNA da banana, o DNA do morango, o DNA de uma fruta, que ele pode fazer bem legal na sala de aula para você. Inclusive o DNA, já que já se tem que teoricamente, desde 1953, que seu formato seria de dupla hélice, esse formato de espiral, ela foi somente fotografada em 2012, então tem uma fotomicrografia por microscopia eletrônica, né, de um DNA. Então essa é a imagem real de um DNA, e o restante são figuras que se tem criadas por computador de como seria essa dupla hélice do DNA. Portanto, o DNA ele tem um papel importantíssimo na genética, porque a partir dele é que se encontram os genes, né? Os genes são trechos do DNA. Então imagina que o DNA é como se fosse uma linha
e essa linha ela está em um novelo de linha enorme chamado cromossomo. Esse novelo de linha que estava espalhado dentro do núcleo, ele chega em uma fase da vida da célula em que ele é condensado em novelos de linha chamados de cromossomos. Esses cromossomos, eles condensam todo esse DNA, e esse DNA possui trechos que identificam informações suas ou de qualquer ser. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, se você vai ter predisposição para diabetes, hipertensão, qual será a sua altura, qual será a sua personalidade, de certa forma. Também o DNA mostra umas predisposições. Portanto, no DNA ele tem tudo que você pode ser, que você será e que você pode expressar nos seus descendentes. Então todo esse material do DNA, junto do DNA, é chamado, esse código de barras que você tem, toda a informação, esse banco de dados genéticos que nós possuímos, ele é chamado de genótipo. Então é o conjunto dos genes do indivíduo, é o seu genótipo. Então todos nós temos nosso genótipo. Esse genótipo ele fica dentro da célula, certo? O genótipo, você não vê o genótipo de alguém, você vê uma outra característica chamada de fenótipo, que falaremos mais na frente. Mas o genótipo está dentro da célula, no seu DNA. E esse DNA é formado por nucleotídeos, né? Esse código de barras é formado basicamente por 4 moléculas chamadas de guanina, citosina, timina e adenina. Elas se combinam e se alternam aleatoriamente, formando diversos tipos de gene. Hoje sabe-se que certas combinações trarão diversas características. Então, uma certa combinação de nucleotídeos pode dar um gene para a cor dos olhos, outro para a estatura, outro para o tipo de cabelo, outros para a cor de pele. Inclusive, não somente um gene poderá dar somente uma característica. Às vezes um gene só dá uma certa característica, outras vezes diversos genes se combinam para formar uma característica. Então, não é somente um gene que vai dar aquela característica. Antes se pensava que, por exemplo, a cor dos olhos era definida somente por um tipo de gene. Mas hoje sabe-se que existem 3 tipos de genes que, combinados, vão definir a probabilidade da coloração dos olhos do descendente, do filho. Os descendentes a cor dos olhos do seu bebê depende da combinação desses 3 genes. Portanto, esses genes eles ficam em locais específicos nos cromossomos, chamados de locos gênicos, né? Cada região do cromossomo tem uma função, um gene definido ali. E por que será que não somos todos iguais? Na reprodução, nessa criação de novos cromossomos, nessa duplicação de cromossomos, muitas vezes os cromossomos eles trocam de local. E aí ocorre esse crossing over, essa troca de trechos de um cromossomo com outro, de inversão de cromossomos. Então, aí está a variabilidade genética, as mutações, em que um cromossomo passa a se diferenciar de um outro. Quando os cromossomos eles são iguais, de certa forma, chamamos de cromossomos homólogos, ou de alelos homólogos. E a partir disso, então, de descobrirmos o que são os genes, em que são formados os genes, esses trechos de DNA, em que esses trechos de DNA, existem trechos que expressam características e outros que não expressam nada, mas podem expressar em outras gerações. E esses genes não expressam somente uma característica, vários genes podem expressar apenas uma característica, e esses genes são localizados em locais específicos nos cromossomos. Podemos falar para uma próxima etapa, que é uma etapa da fecundação, do encontro de 2 metades que irão formar um ser único, né? Nós sabemos que viemos de um espermatozoide, e esse espermatozoide encontrou um óvulo. Mas às vezes nós brincamos
pensando, quando a gente vê no filme, vê uma animação, vê lá o espermatozoide correndo para encontrar um óvulo, pensando que ali é você completo para entrar no óvulo, como se o óvulo fosse apenas um local que você vai ser uma nova morada para você se reproduzir. Mas na verdade aquele espermatozoide é apenas metade de você. A sua outra metade está lá dentro do óvulo. Então quem correu para você chegar aqui hoje e estar vendo essa aula, foi metade de você que correu em um espermatozoide e conseguiu entrar na outra metade que era o óvulo. A partir disso, então, essas duas metades de você, que eram chamadas de células haploides, porque ela possui a metade dos cromossomos de um indivíduo completo. A partir, então, juntando a metade do espermatozoide com a outra metade de um óvulo, forma-se um indivíduo diploide, com o número completo de cromossomos, os 46 pares de cromossomos. A partir de então, esses 46 pares de cromossomos terão 22 pares desses 46 cromossomos, teremos 22 pares, ou seja, 44 cromossomos, chamados de cromossomos somáticos, que darão características do seu próprio corpo, e 2 cromossomos chamados de cromossomos sexuais, que serão chamados de cromossomos X e Y. O cromossomo X e Y é que vai definir se o indivíduo nascerá do sexo masculino ou do sexo feminino, independente da espécie, se será um cachorro macho ou um cachorro fêmea, ou será um gato macho, um gato fêmea. No entanto, ainda outras características, como temperatura, em algumas espécies, podem induzir no desenvolvimento embrionário a criação de machos ou fêmeas, como por exemplo nos répteis. Em temperaturas mais baixas nascerão jacarés fêmeas, em temperaturas mais quentes, jacarés fêmeas, em temperaturas mais frias, jacarés machos. Então, no próprio ninho do jacaré, por exemplo, os ovos que estão mais acima, com temperatura mais quente, nascerão jacarés fêmeas, e os que estão mais abaixo do solo, enterrados, nascerão jacarés machos, porque terão temperatura mais fria. Mas voltando para cá, no nosso corpo, nesses cromossomos do nosso organismo, nesses 23 pares de cromossomos, 22 definem as características do nosso corpo e 2 os sexuais. Okay? Quando o cromossomo que define quem será macho é o cromossomo X, e quem será fêmea é o cromossomo X, e quem será macho, o cromossomo Y. Se você nasceu menina, então você tem o cromossomo XX. Se você nasceu menino, então você tem o cromossomo XY. Mas seguindo lá para a genética, percebemos o seguinte, que no próprio cromossomo, nesse parzinho de cromossomos, nós podemos ter características diferentes. E, apesar de ter mesmo um local para determinado gene, naquele local pode gerar características diferentes, como por exemplo, nesse par de alelos aqui, cada parzinho desse aqui representa, por exemplo, um cromossomo vindo de um espermatozoide e um cromossomo vindo de um óvulo. Então formou um par de cromossomos. Percebam que no local que eles estão, eu tenho um alelo para um gene de semente lisa e o outro um alelo para semente rugosa, por exemplo, sementes de ervilha. Então ele possui o mesmo locus, o mesmo local para o gene da semente, mas um carrega a informação para gerar uma semente lisa e o outro carrega a informação para gerar uma semente rugosa. Isso vai gerar a diversidade, a variabilidade genética nos seus descendentes. A partir disso, vem aquela pergunta, você puxou a quem? Quando falamos de você puxou a quem, falamos de características físicas, às vezes até características de personalidade. Mas em relação às características físicas, você pode parecer fenotipicamente, né? Nesse fenótipo que falamos, são as características externas. Então, fenotipicamente, no seu fenótipo, no seu exterior, você pode parecer mais com o seu pai, ou com sua mãe, ou com um de seus avós. Mas, quando se soma o seu genótipo, quando se considera o seu genótipo, você é 50% de seu pai e 50% de sua mãe.
Então não tem 60% de um, 40% do outro. Você pode até parecer fenotipicamente, né, externamente, mais parecido com um dos dois. Mas você, geneticamente, genotipicamente, é formado por 50% de cada. E aqueles, apesar de você parecer externamente com um, é compensado geneticamente carregando informações sobre o outro, né? Sobre o pai ou a mãe. Então, nessas características que expressamos de nossos pais, que os filhos recebem dos pais, dos avós, temos diversas características, por exemplo, como o lobo da orelha, né? Você pode tocar na sua orelha agora e perceber, você tem o lobo da sua orelha coladinho ou tem um lobo solto? Isso vem da variabilidade genética, de genes dominantes, de genes recessivos, né? De genes que obrigatoriamente, quando aparecem, vão mostrar a sua expressão, e genes que só aparecem quando não tem um gene dominante permitindo que ele apareça, impedindo que ele apareça, aliás. Então, são características que variam até mesmo entre filhos, né? Você pode ter um lobo colado, seu irmão ou irmã ter um lobo solto, você conseguir dobrar a sua língua e o outro colega não conseguir. Você tem na sua testa um Vzinho aqui, ó, uma inclinação, tem gente que chama de V de viúva, ali no meio da testa. Outras pessoas possuem mais reto, ou então a presença de sardas, de manchinhas na pele, e outras pessoas não possuem. Então, isso são características que são vindas do seu genótipo, que são expressadas em sua vida no seu fenótipo. Então, tudo que você expressa é o fenótipo. E esse fenótipo ele pode surgir não somente porque você já nasceu com ele, pode surgir por interferências do meio ambiente, né? Você pode simplesmente pintar o seu cabelo de loiro ou de preto, de qualquer cor que você quiser, mas os seus descendentes terão a textura do cabelo, seu cabelo crespo ou liso, seu cabelo escuro ou claro, a partir da sua informação genética. Se você nasceu, por exemplo, de cabelos pretos e cacheados e ao longo da vida você deixou eles lisos e loiros, você não vai ter filhos com cabelos lisos e loiros, vai ter filhos de cabelos escuros e cacheados, como está no seu material genético, no seu genótipo. Você pode alterar a cor da sua pele simplesmente caminhando no sol sem um protetor solar, você estará mais bronzeado, com a pele mais queimada. Isso foi o meio ambiente afetando, alterando o seu fenótipo, alterando a sua característica física, não é? Você pode, inclusive, ter uma predisposição, né? Hoje, quando se fala em genética, fala em várias doenças crônicas, doenças de longo prazo ao longo da vida, fala-se de predisposição genética. Essa predisposição genética, digamos que seria uma possibilidade que você já tem desde nascença, que já tem no seu material genético, essa disponibilidade, essa abertura, essa facilidade de se adquirir essa doença. Então, você pode ter uma predisposição para o diabetes, para a hipertensão, para um certo tipo de câncer. No entanto, você só expressará tal doença, só terá tal problema, se você levar uma vida que apresente condições favoráveis para aquilo. Por exemplo, se você tem uma predisposição para a hipertensão, se seu pai teve, sua mãe teve, seus avós tiveram, você tem essa predisposição, e se você leva uma vida em que você não faz exercícios físicos, que você não se alimenta adequadamente, leva uma vida sedentária com alimentação desregrada e uma vida bastante estressante, você tem uma grande probabilidade de adquirir a hipertensão também. Mas se você leva uma vida de hábitos saudáveis, você não permite condições no seu organismo para que essa doença surja. Assim como também a diabetes, que são doenças que envolvem toda essa predisposição genética e envolvem muito bem também a condição alimentar, a condição de vida que você leva. A partir de então, do que você puxou de seus pais e suas mães, essas características que levamos para os nossos descendentes, é que podemos calcular a probabilidade de certo fator acontecer ou não, de certa característica acontecer ou não. É quando falamos que, aqui no slide, quem puxou a quem, é porque o que está nos genes é revelado
externamente, ou ainda, ou não, ou será expresso nas gerações futuras. Falando o seguinte, o que está nos genes vai ser expressado externamente, o que está no seu genótipo vai ser expressado ou não no seu fenótipo. Olha só aqui na imagem, eu tenho aqui os cromossomos rosas aqui, esse azão, um homozigoto dominante. Esse homozigoto quer dizer que ele possui alelos iguais, né? São dois cromossomos com pares iguais. Um alelo diferente, né? Quando eu tenho cada um com o mesmo loco gênico, mas com características diferentes, eu digo que são alelos um heterozigoto ou heterozigótico. E quando esses alelos são também iguais e são de outra característica, que eu digo são homozigotos recessivos. Quando eu tenho um alelo dominante, esse dominante, ele, como o próprio nome diz, ele vai assumir a característica, enquanto o outro não vai. Quando um alelo recessivo, por exemplo, junto ao dominante, ele não vai expressar aquela característica. O recessivo só expressa aquela característica dele quando está ao lado de outro recessivo. Olha só aqui, ó, nessa tabela das ervilhas, né? Temos ervilhas, as características dominantes para a ervilha são ervilhas lisa, amarela, cinza, inflada, verde, com flores axilares ou altas. Já os genes recessivos dão a ela características de ervilhas rugosas, verdes, brancas, de vagens comprimidas ou amareladas, com flores na ponta dos galhos e plantas baixas. Isso quer dizer, por exemplo, que o genótipo azão condiciona o fenótipo planta alta. O genótipo azinho condiciona o fenótipo planta baixa. E o genótipo azinho, aliás, condiciona o fenótipo planta alta. Então a planta alta pode ser por um genótipo homozigótico, se for azão, ou heterozigótico, se for azinho. Como eu tenho um azão na frente, então esse azão ele domina, essa característica domina e a planta será de uma planta alta, mas ela carrega com ela genes de planta baixa, o azinho. Então ela poderá futuramente gerar plantas baixas se ela houver um cruzamento com outras plantas também heterozigóticas que possuem esse gene para planta baixa. Olha só aqui, nesse slide nós temos as probabilidades de acontecer ou não essa formação. Por exemplo, se eu tenho se temos um casal de pai ou mãe de olhos castanhos, qual a probabilidade de surgirem filhos de olhos castanhos, olhos azuis ou olhos verdes? Se existe um cruzamento, por exemplo, de um casal de olhos verdes com olhos castanhos, qual a probabilidade de seus filhos nascerem com olhos verdes? Como são genes de cores diferentes, 3 genes para determinada cor, genes dominantes e recessivos, isso vai interferir na proporção, na probabilidade de nascer um filho com uma determinada cor de olhos castanhos, azuis ou verdes. Outras doenças, como por exemplo o albinismo, como você pode carregar essa característica do albinismo em você e não expressar. Você tem pele de cor normal, mas carregar o gene do albinismo. Isso diz que você seria um normal heterozigótico. Você carrega a informação do gene do albinismo, o azinho, mas você tem a cor de pele normal. Então, por exemplo, o gene azão seria o dominante da cor normal e o azinho seria o gene albino. Quando se faz uma combinação desses genes, quando eu coloco o gene do espermatozoide com o gene do óvulo e gera essas combinações possíveis de que seria um filho de pele normal ou de pele albina, nós adquirimos o seguinte genótipo, olha só. Temos filhos que podem ser azão, filhos que podem ser azinho, ou seja, ambos com peles normais, e filhos que podem ser azinho, com pele albina, porque eles carregam um par de genes recessivos. Então aqui é um gene que é caracterizado para ser albino, teria que ser um duplo recessivo. Em outras doenças, por exemplo, como a calvície, para você ser um homem calvo, você teria que ter, nesse caso, a presença de 2 genes dominantes, pois um gene azinho não gera um homem calvo nem uma mulher calva. Um gene azinho, um heterozigoto, um azão mais carrega um azinho, não vai gerar descendentes calvos, você não vai ser calvo. Mas se você carrega 2 genes dominantes
e homozigóticos, você vai aparentar o fenótipo da calvície. Então, são situações que tanto pode ser um gene recessivo que vai dar aquela característica, ou um gene dominante da letra maiúscula que vai dar aquela outra característica. E aí, eu quero lançar um desafio para vocês. Você já se perguntou por que existe todo gato de 3 cores, todo gato de 3 cores é fêmea? Ou então, por que existe tanta variação na coloração da ponta da cauda, da ponta das patas dos gatos siameses? Por que os gatos siameses têm as pontas das patas escuras? Ou ainda, por que será que existem gatos ou pessoas de olhos de 2 cores diferentes, olhos verdes e olhos azuis? Tudo isso tem a ver com genética e lanço esse desafio para vocês pesquisarem mais, tá certo, gente? Até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau!